Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu me lembro bastante dos atentados terroristas em Londres em julho de 2005, porque uma aluna minha de inglês se mudara para lá há alguns meses, tinha um namorado britânico, e eu me lembro de ela me contando, na época, acho que foi pelo ICQ ou Messenger ainda, de como que, com o sistema de transporte totalmente paralisado, ela teve que ir seguindo instruções dadas pelo namorado dela via celular e caminhar até a casa dela, tipo 20 quilômetros, assim, né? Tava de um lado para o outro da cidade. E claro, né? Contando então do medo e do caos. Que se instalou durante os dias seguintes. E é claro, depois de 2 semanas desse ataque, que foi no começo de julho, a gente aqui no Brasil recebeu a notícia, né, do assassinato do Jean Charles de Menezes no metrô londrino, num ato que foi bastante controverso, a polícia tentou esconder um monte de coisas, tal. Bom, tá na minissérie que eu vou comentar. A gente sabe que a morte do Jean Charles rendeu já um filme com o Selton Mello, música dos Pet Shop Boys, né? É um lado B do single We Are All Criminals, somos todos criminosos. Inclusive, eles citam a estação de metrô em que ele foi morto. Tá lá no álbum Yes, tá? Por exemplo, no Spotify tem naquela edição Further Listening, né? E aí agora em 2025 saiu uma minissérie muito bem pesquisada, muito bem estrelada, né? Atores brasileiros e atores britânicos que eu conheço, os brasileiros eu não conhecia, né? A Emily Mortimer, o Alex Jennings aparece lá no último capítulo, tal, uma minissérie em 4 episódios, né? Eu vivo comentando séries policiais britânicas aqui, ficcionais ou baseadas em fatos, né? Em que detetives resolvem casos, tal. Nessa minissérie, na verdade, é a polícia que deveria ter estado no banco dos réus. Até foi, né? Mas não aconteceu muita coisa. Só que antes de falar sobre essa difícil de assistir, né, minissérie, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Difícil de assistir por conta do tema, porque é um moço que tinha tanta vida pela frente e estava no lugar errado, na hora errada, com a cara errada, e uma polícia que cometeu realmente vários erros, embora estivesse bastante sob pressão, e cometeu os erros e depois, né, assim, tentou encobrir esses erros e inclusive divulgando informações falsas a respeito do Jean Charles, né? Então, a série ela se divide em 4 episódios. Basicamente, o primeiro estabelece os atentados do dia 5 de julho, os que houve no começo do mês, né, que efetivamente mataram 50 pessoas. Então, assim, o caos que se instalou na cidade, o medo que se instalou, a suspeita, e também o trabalho da polícia, né, que tinha que enfrentar lá temperaturas de 40 graus lá embaixo no subterrâneo e ficar praticamente pinçando partes de corpos, né? Depois no segundo, terceiro episódios, você vai ter a tentativa de outro ataque, e aí onde entra o nosso Jean Charles. Ele aparece no primeiro episódio, mas assim, menos, vai ser bem detalhado, né, a saída dele do apartamento, tudo, até a hora do assassinato. O assassinato é bem explícito e depois vão aparecer fotos, né? Porque esse cara recebeu 7 tiros na cabeça. Imagina como ficou. Então você vai ter uma visão do corpo assim. Você fala, nossa, que exploração isso, né? Olha, gente, foi. Eu imagino que essa escolha, né, de você apresentar bem detalhadamente a morte e sangue no metrô e tal, é porque assim, para desmentir coisas que ainda hoje tem gente que acredita, né? Que ele, por exemplo, tenha pulado a catraca,
estava com uma blusona, um casacão muito grosso, então eles achavam que realmente tinha uma bomba lá, que ele resistiu ao comando de voz de prisão, né? Tudo isso segundo, por exemplo, no vagão havia 17 pessoas. As 17 pessoas que deram testemunho para a polícia que estavam no vagão, e portanto a maioria britânicas, não sou eu que estou falando, disseram que a polícia não deu voz de prisão. Então, assim, o trabalho da minissérie é muito de pente fino. Por isso, então, que você vai ter em todos os episódios, quer seja assassinato, né? Durante e depois você vai ter um monte de ângulos, um monte de informações. E olha, os primeiros capítulos, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, eles são tensos pra caramba. Você não sabe como vai acontecer. E não sei, né, vocês, mas sabe aquela coisa assim de. Ai, tomara que não aconteça. Assim, consciente, você sabe que o menino vai morrer, né? Mas a hora que ele tá descendo, ai, pode acontecer alguma coisa para não acontecer isso, não sei o quê, né? Mas a gente sabe que não. E aí no quarto episódio mostra bem detalhadamente também o julgamento, os desdobramentos que houve lá e com todas as mentiras e evasão de responsabilidade que a Metropolitan, né, Police fez. É claro, aí então no quarto episódio você tem que constatar, né, que o nível de tensão dramática cai bastante, mas aí é porque não é uma culpa formal, né? É porque o tema passou aquela parte do assassinato e do pessoal preparando as bombas, porque você vai ter lá os terroristas também. No último é uma coisa mais de tribunal, né? Da família pedindo justiça. É claro que em termos de velocidade dramatúrgica cai, mas é em função de eles escolherem tratar isso de forma, como eu falei, de pente fino. É uma minissérie muito boa, né? E que na verdade não acusa. Assim, ela acusa a polícia de ter escondido rastros e não mostrar os seus erros, não assumir os seus erros. Mas não que necessariamente vá dizer que a polícia assim, essencialmente ruim, né? Por isso que eu achei interessante o primeiro episódio de mostrar que eles estavam realmente sob pressão. Mas houve uma série de erros, sim, né? E esses erros é que precisavam ter alguém que fosse responsabilizado. É isso que aparentemente a minissérie, né, e os familiares gostariam que acontecesse, tá? Mas é assim, difícil de ver, mas muito boa, né? Muito bem atuada, trilha sonora assim te deixa com suspense. O ator que faz o Jean Charles muito bom, enfim, é aí uma coisa assim que eu achei, sei lá, né? Não acontece muito comigo isso, porque eu assisto bastante minisséries, séries e minisséries britânicas, aqui no canal tá cheio. É, sei lá, para mim é uma novidade, né? Numa minissérie assim, ouvir pessoas falando em estrangeiro e esse estrangeiro ser português, né? Então eu não precisei ler as legendas, né, que aparecem. Eu vi sem legenda porque eu entendo inglês, então sempre vejo desativado. Mas se fosse, sei lá, alemão, uma coisa assim, não, mas em português apareciam as legendas, né? Em inglês lá, porque estavam falando em português. Eu não precisava ficar fazendo esforço assim para ler legenda. Muito boa, série. Tô dando agora uma coisa mais pessoal e mais risonha, assim, né? Mas o clima da série não é isso, né, gente? Bom, nem tem como ser. E eles ainda mostram o funeral aqui no Brasil, né? Aí você vai perceber como a cinematografia é bem feita, cores quentes aqui, cores mais frias lá, porque o verão lá em Londres
não necessariamente é um verão de 40 graus, né? Tanto é que o cara estava usando eh, denim, estava usando uma blusa, né? Um agasalho lá, jeans, no dia que faleceu e tal, 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 tá? Muito boa, tá lá na Disney Plus, agora no comecinho de maio de 2025. Tchau.